Olá, gente, boa noite. Tá, então vamos iniciar nossa aula de farmacologia. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as vias de administração de medicamentos. Tá? Quais são as vias, qual a particularidade de cada uma dessas vias. Tá? É muito importante vocês conhecerem todas as vias, tá? Mesmo aquelas que vocês não vão utilizar com muita frequência. Tá certo? Então vamos dar início. Sobre essas vias de administração. O que são? É por onde vai entrar a medicação. A gente já conversou um pouquinho sobre isso nas primeiras aulas, que eu falei um pouco que a via de administração, ela afeta na absorção do medicamento. Tem umas vias que é mais rápido, tem outras vias que é mais devagar. Tá? Então, tudo depende da via em que você vai administrar. O resultado da medicação, ela vai chegar rápido, ela vai chegar devagar, ela vai demorar um pouquinho. Então, é muito importante vocês conhecerem quais são as principais vias, para você saber como é que se dá esse processo do medicamento no organismo do paciente. Porque ele vai sempre perguntar, vai demorar a fazer efeito, vai ter reação diversa, esse medicamento é para quê? Então, é sempre importante a gente conhecer bem os medicamentos, conhecer bem as vias de administração. Quais são as vias que nós temos? Nós temos a via enteral, a via parenteral, a via tópica e a via de mucosas. Sendo que na via enteral, nós temos a via sublingual e a via oral. Nós já até conversamos sobre elas, tá? Vou só dar uma reforçada novamente. Agora, a gente não entrou em detalhes sobre a via parenteral. A parenteral, nós temos a intradérmica, a subcutânea, a intramuscular e a intravenosa. Essas são as vias de administração e temos também as tópicas e as vias mucosas. Então, qualquer medicamento pode ser administrado por uma dessas vias. A via parenteral, que é a via intravenosa, ela é mais comumente usada em hospital. Tá? Na rotina de tratamento domiciliar, dificilmente você vai fazer uso da intravenosa. Eu acho que vocês nem precisam ser habilitados em via intravenosa, tá? Isso já é uma coisa mais do técnico de enfermagem. Mas é sempre bom conhecer. E é bom vocês saberem como aplicar, saberem a técnica. Eu recomendo vocês a fazerem cursos de injetáveis. Vai ajudar bastante vocês. Porque aqui e ali a gente acaba precisando. Que nem via intramuscular é uma via muito usada. Tá? Mesmo em domicílio, a gente usa muito a intramuscular. Então é importante você conhecer as orientações, apesar de que para vocês que serão cuidadores, é basicamente sublingual, oral, tem algumas vias que são tópicas, as vias mucosas. A parenteral não é tão comum, mas é muito importante você conhecer e a gente vai conhecer sobre todas essas vias. E aí, como escolher qual via o medicamento vai receber a medicação? Quem é que escolhe? O médico, né? Quem vai fazer a orientação sobre por qual via aquele paciente vai receber o medicamento é o médico dele. Porque às vezes o mesmo medicamento ele pode ser administrado por duas vias diferentes. Que nem o mesmo medicamento ele pode ser ou sublingual ou oral. O medicamento pode administrar ou pela intramuscular ou pela intravenosa. Então tudo depende do que se quer com essa medicação. Se quer um efeito muito rápido. Então se quer um efeito muito rápido, tem que escolher a via que absorve mais rápido. Qual é a via que absorve mais rápido? É a via intravenosa. Mas qual é a situação? Absorve rápido, espalha rápido pelo corpo, mas também rapidamente é eliminada. Mas eu quero uma medicação que fique bastante tempo no corpo, que não seja eliminado tão rápido. Então, talvez, nesse caso, a intravenosa já não seria a mais indicada. Talvez uma intramuscular, uma subcutânea, uma interal. Tá? Então, tudo vai depender de qual a resposta que se quer. Que a gente pode pensar, medicamento tem que absorver rápido, tem que fazer efeito rápido. Nem sempre. Alguns medicamentos que são medicamentos de prevenção, é melhor eles fazerem um efeito mais devagar, um efeito pausado, um efeito que vai vir aos poucos. Que nem medicamentos para tratamentos crônicos, como hipertensão, diabetes. O objetivo da medicação não é fazer um efeito imediato, é fazer um efeito a longo prazo. É fazer com que esse medicamento fique mais tempo no organismo daquele paciente.
Mas para isso acontecer, esse medicamento ele não pode ser absorvido muito rápido. Tem que ser absorvido devagar. Então, eu vou ter que modificar a forma de absorção. Como é que eu modifico a forma de absorção? Através das vias, tá? Mas como eu já expliquei, quem decide isso é o médico. O médico que vai dizer, olha, esse medicamento precisa ser absorvido mais rapidamente. Não, esse medicamento precisa ser absorvido mais lentamente. Esse medicamento precisa ficar muito tempo no corpo. Não, esse medicamento ele precisa ser liberado mais rapidamente. Tá? Tudo isso quem faz é um médico. Nós apenas seguimos as orientações médicas. Tá? Então é muito importante seguir todas as orientações. Lembram lá das primeiras aulas? Que eu falei da questão administrar medicamento antes ou depois da refeição. É o médico que vai dizer, porque ele já conhece o constituinte daquele medicamento e ele sabe se o mais indicado é antes ou depois das refeições. Tá? Então aqui é seguir a orientação médica, não tem segredo. Seguir todo o passo a passo ali que o médico está descrevendo. A primeira via, que é a via enteral. Os fármacos administrados por esta via utilizam o trato gastrointestinal ou as primeiras porções do intestino delgado como área de absorção. Nós conversamos já sobre isso. E aí a gente tem a via sublingual e a via oral. Sobre a via sublingual, já expliquei para vocês também que aqui embaixo da língua existe muita vascularização. Existem muitos vasinhos capilares. Então, quando você coloca a medicação aqui embaixo, ele é rapidamente absorvido por esses vasos. E se cai no vaso sanguíneo, cai aonde? Cai na corrente sanguínea. E se cai na corrente sanguínea, rápido se espalha pelo corpo, rapidamente absorvido e rapidamente faz efeito. Tá? Então, a sublingual, ela tem uma absorção rápida. Por quê? Porque ela é rica na rede capilar. Tem muitos vasos capilares que ficam aqui embaixo da língua. O medicamento ingressa diretamente na circulação. Diferente da outra via que a gente vai ver, que é a via oral, a gente já conversou também, para cair na corrente sanguínea, esse medicamento ainda vai passar pela boca, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino, até chegar na corrente sanguínea. Tem um longo processo. Aqui na sublingual, já cai diretamente na corrente sanguínea, não vai passar por todo esse processo. Tá? Isso onde é que é colocado? Embaixo da língua, tá? Bem aqui nesse vasinho, não adianta colocar em cima da língua, tá? Tem que ser embaixo, porque é embaixo da língua que tem muita vascularização, tem muitas terminações nervosas, essa área ela é muito sensitiva, tá? É uma via muito boa para fazer a administração de medicamento por via enteral, tá? Porque não é uma via invasiva, não é uma via que você precisa furar, é só colocar na boca e esperar o medicamento ser absorvido. Então, ele faz um efeito bem rápido. E temos outra via que está dentro da via enteral também, que é a via oral. O que acontece na via oral? Os fármacos são administrados pela boca, tá? Que pode ser através de sonda gástrica ou enteral. Tá? Vocês vão conhecer pacientes que vão estar sendo alimentados por sonda. Tá? Você não vai colocar diretamente na boca do paciente, você vai colocar dentro da sonda desse paciente. Mas como a sonda está dentro da boca, nós chamamos também de via oral. Tá? Qual é a vantagem da via oral? Ela tem um início de ação um pouco mais lento. Demora um pouquinho para fazer efeito. Tá? Dependendo do medicamento, dependendo do organismo do paciente, pode demorar meia hora, 1 hora, até 2 horas para começar a fazer efeito. Mas, apesar de demorar o efeito, esse efeito ele é mais prolongado. Tá? Ele fica no organismo por mais tempo. Porque quando é absorvido muito rápido, rápido é eliminado também. Mas quando é absorvido lentamente, ele também vai ser eliminado lentamente. Quando é que a gente não vai fazer administração oral?
quando o paciente tem alguma alteração no trato gastrointestinal, como ele está com náusea, ele está com vômito, ele não está com uma boa motilidade intestinal, ele não está tendo movimentos peristálticos, ele tem aquele intestino meio preguiçoso, ele tem um metabolismo muito lento, se ele tiver com alguma inflamação intestinal, se ele não for capaz de deglutir, se ele tiver lesão na boca, tudo isso vai impedir a administração oral. Então, se você estiver cuidando de algum idoso e esse idoso está vomitando, não adianta você dar medicamento oral, porque ele vai vomitar o medicamento, vai ser só estragar o medicamento. O que faz então? Tem que cessar o vômito, tem que ir no médico pedir uma medicação para cessar o vômito, ou então pedir uma outra forma de administrar aquele medicamento. Porque se o idoso está vomitando, não adianta dar o medicamento por via oral, porque ele vai vomitar também o medicamento. Ele está tendo muita diarreia, também é contraindicado. Porque se ele estiver tendo muita diarreia, o medicamento ele vai ser eliminado na diarreia. Não vai conseguir absorver. Estou até respondendo aquelas questõezinhas para vocês aqui de maneira indireta. Não sei se vocês estão pegando a dica, tá? Mas eu já estou dando umas dicas aí para responder aquelas questões. Tá? Então, quais são as características da via oral? Ela demora mais para ser absorvida, mas também fica mais tempo no organismo daquele paciente. Contraindicações, situações que o paciente está vomitando, ele está com diarreia, ele está com algum problema no estômago mais sério, ele está com alguma inflamação, alguma lesão, ele não tem muitos movimentos peristálticos, isso vai atrapalhar muito na absorção desse medicamento. Tá? E outras características, essas medicações devem resistir à acidez do estômago para serem metabolizados no fígado. Lembra que eu falei para vocês que alguns desses medicamentos eles são revestidos para eles conseguirem passar ilesos pelo estômago e conseguirem chegar lá no campo de atuação deles, tá? Lá no foco do medicamento. Quais são os medicamentos que nós temos aqui por via oral? Nós temos as drágueas, nós temos os comprimidos, que pode ser também uma medicação em pó, temos cápsulas gelatinosas e temos alguns líquidos. Aqui mostrando algumas imagens, todos esses medicamentos são pela via oral. Existem várias formas líquidas de medicamento que vai pela via oral. As emulsões, elixires, soluções, tinturas, chás, infusões, xaropes, fora os comprimidos. Tá aqui, olha, mostrando cada um. Cada um deles tem um nome diferente, tá, gente? Isso aqui, olha, é uma cápsula gelatinosa. Esse daqui é uma dráguea. A dráguea, ela é parecida com comprimido. Qual a diferença? Que ela tem esse revestimento. Essa parte aqui da dráguea, se você passar o dedo, você percebe que ela é meio lisinha. Diferente aqui do comprimido, que o comprimido ele é meio rugoso. E o comprimido, ele tem essa linha aqui no meio. Tá? Para que essa linha? É que às vezes o paciente ele acaba necessitando de uma dose menor de medicamento. E aí precisa cortar o medicamento no meio. E assim, antes de cortar o medicamento de qualquer jeito. Só que, quando você corta de qualquer jeito, você não vai estar absorvendo a quantidade certa de fármacos necessários para causar efeito. Então, por isso que alguns medicamentos já vêm com essa marcação, tá vendo? Tanto aqui nessa, olha, esse comprimido tem uma marcação bem aqui, esse aqui de cima da foto também tem uma marcação, que é uma marcação bem no meio. Para que isso? Para caso precise cortar o medicamento, você vem aqui e corta bem nessa marcação, que aí você vai dividir o medicamento bem no meio e dividir em partes iguais, porque aí você tem uma garantia maior de que ele vai produzir o efeito desejado. Certo? Mas por aqui a gente observa todos os tipos de medicamentos que são administrados pela via oral. Tá? Não sei se você já tinha se atentado à grande variedade que existe. As cápsulas, como eu já expliquei para vocês, que existe todo um pozinho aqui dentro dessa cápsula, que ela não pode ser aberta, você não pode tirar esse revestimento, porque é esse revestimento que protege o medicamento que está aqui dentro. Se você tira essa cápsula, se você abre a cápsula, você está tirando a proteção desse medicamento, e nada garante que ele vai conseguir chegar lá no sítio de ação, tá? Porque você tirou o revestimento dele e lembra que esse medicamento ele tem que passar por onde? Pela acidez do estômago, tá? Então, se você tirar essa cápsula, você não vai mais conseguir proteger o medicamento e nada garante que ele vai conseguir passar pela acidez do estômago. Aqui, olha, a diferença de cada um deles.
O que é o comprimido? Ele pode ser sucado ou não. O que significa ser sucado? Geralmente tem essa linha aqui no meio, que é a linha de divisão. Geralmente é branco e não possui brilho. Os comprimidos revestidos, esse já não possui os sucos de corte, possui brilho devido à camada de revestimento para cor e proteção. As drágueas possuem um núcleo e várias camadas de revestimento. Tem sempre um formato arredondado e não possui sucos de corte. As cápsulas pode ser de invólucro duro ou mole, com encaixe ou não. Possui formas variáveis e não pode ser aberta. Tá? Eu sei que com certeza você já fez isso alguma vez na vida. Você já abriu uma cápsula ou já viu outras pessoas fazendo isso. Você está cortando os efeitos do medicamento. Nada garante que aquele medicamento vai conseguir produzir o efeito desejado. Tá? A gente não pode abrir a cápsula. Gente, se está em cápsula, é porque tem alguma serventia. Tá? O fabricante não ia inventar um medicamento em cápsula só para cobrar mais caro. Quer dizer, até pode, né? Até poderia alguns fabricantes fazerem isso, só para cobrar mais caro, mas não é essa a maior recomendação. O fato de ser em cápsula é porque esse medicamento ele tem uma propriedade diferente das drágueas, dos comprimidos revestidos, dos comprimidos normais. Cada medicamento desses é produzido de uma forma diferente, mas isso não foi à toa. Eu decidi criar uma draga. Aí o outro fabricante vem e diz, não, eu quero criar uma cápsula do mesmo medicamento. Aí o outro fabricante diz, não, eu vou criar o comprimido. Tá? Não é feita assim essa escolha aleatória. Tudo tem uma explicação, tudo vai depender de onde é o foco de ação. Lembra que quanto mais resistente for aquele medicamento, ele passa com mais facilidade pelo estômago. Se ele for sem qualquer revestimento, se ele não tiver nenhum fator de proteção, ele vai ser destruído no estômago. Mas existem medicamentos que são para o estômago. Então não tem problema se ele chegar no estômago, o estômago degradar ele, porque ele vai ser absorvido ali no estômago realmente. Tá? Então, o tipo de medicamento, a forma dele depende da ação dele, aonde eu quero que ele haja, por onde ele vai passar, é isso que vai definir a escolha do fabricante em relação sobre como ele vai produzir esse medicamento, certo? E sobre a via tópica, o que acontece na via tópica? É a administração de medicamentos na pele com ação local. A absorção vai depender das condições da pele. Se for uma pele hidratada, uma pele bem cuidada, vai absorver mais rápido. Agora, se for uma pele ressecada, vai ter mais dificuldade para absorção. Tá? Por isso é importante nós cuidarmos da nossa pele. Tá? Quem tem o hábito de cuidar da pele é mais a mulher. Né? A mulher que passa hidratante, que passa óleo no corpo, mas os homens também precisam cuidar, porque se você um dia precisar fazer algum medicamento tópico, se a tua pele não estiver bem cuidada, se ela não estiver bem tratada, se ela estiver desidratada, isso vai atrapalhar na absorção. E paciente idoso, eles têm uma pele desidratada, eles têm uma pele muito seca. Tá? Então, o médico passou um medicamento tópico para o seu paciente. Então, se certifique se a pele dele está legal. Geralmente está ressecada. Tá? Então, o que você vai fazer? Você tem que começar a hidratar essa pele. Tá? Você não vai passar o hidratante no momento que você for colocar o medicamento. Tá? Senão aí o medicamento não vai nem conseguir entrar na pele por conta do hidratante que vai estar ali tapando os poros. Como é que eu faço então? Passa o hidratante ou então passa o óleo em um horário diferente do medicamento. O medicamento é 8 horas da manhã, tá? Então, 8 horas da manhã você passa o medicamento e aí lá pelas 11 horas, ou então depois do almoço, depois do banho, você vem e passa o hidratante ou passa um óleo. É importante estar cuidando dessa pele. Quanto mais cuidada a pele for, quanto mais hidratada ela estiver, melhor vai ser a absorção. Não sei se em algum momento você já usou algum medicamento tópico e se você percebeu que demorou muito ou foi muito rápido os efeitos. Tudo depende muito da sua pele. Se a sua pele está bem cuidada, você rápido absorve e rápido tem cicatrização. Como é que você sabe que a tua pele está bem cuidada ou não? Primeiro tem a questão do visual, né? Você olha, você vê quando a pele está hidratada, quando ela está ressecada. Outra situação,
quando você se machuca. Demora muito para cicatrizar? Como esse processo de cicatrização se demora demais, então você não está cuidando bem da sua pele. Ano passado, eu cortei a minha mão. Eu levei 7 pontos na mão. E assim, hoje quando você olha para minha mão, quem leva ponto na mão sabe que fica cicatriz. Mas se você olhar para minha mão, você não vê cicatriz de nada. Não ficou nenhum pontinho aí para contar a história. Foi na mão e foi no dedo. Foi um corte que eu tive lavando louça, dá para acreditar? Fui lavar um copo, o copo quebrou na minha mão e o vidro entrou. E entrou em vários pedaços da minha mão e entrou no dedo. E eu tive vários pontos. E assim, a minha mão cicatrizou muito rápido e não ficou nenhuma marca, porque o normal de sutura é deixar marca. Quem aí já se cortou, já levou ponto na vida, sabe disso. Fica marca, mas na minha mão não ficou nada. Não tem nem como dizer que eu levei ponto, porque não tem uma marca. Tá? Então, isso acontece quando você tem uma pele que está bem cuidada, uma pele que está hidratada, ela cicatriza muito rápido, ela absorve melhor o medicamento. Tá? Então, cuidem da pele de vocês. Cuidem da pele do idoso de vocês. Porque em algum momento você ou idoso pode precisar fazer o medicamento tópico. E se a sua pele não estiver bem cuidada, isso vai atrapalhar na absorção. E quais são esses medicamentos? Temos medicamentos aquosos, temos medicamentos oleosos. Não sei se você já conhece o Dessane. Se vocês já ouviram falar do Dessane. O Dessane, ele é um óleo. Só que ele é um óleo que serve para tratamento. Você pode passar normal o Dessane no corpo, igual você passa qualquer outro óleo da Natura, da Avon que você tenha. Só que o Dessane, ele tem propriedades terapêuticas. Ele cuida de lesões. Se você tem uma lesão aberta na pele, você coloca o Dessane, ele fecha aquela lesão. Tá? Então, ele é uma solução de tratamento. E ele é oleoso. E a gente usa também para fazer proteção na pele do nosso paciente. Você pode passar o Dessane na pele da pessoa que vai hidratar também. No nosso paciente, a gente passa muito nas superfícies ósseas. Cotovelo, joelho, pé, trocânter, porque são áreas de proeminências e essas áreas têm tendência a gerar lesão de pele. A gente usa muito essa solução. Mas se não tiver Dessane, porque o Dessane ele é caro, tá? Você pode usar qualquer outro óleo para estar fazendo hidratação na pele do paciente, tá? E sempre passe nas superfícies de proeminência óssea, que são superfícies onde tem muito atrito. São áreas muito propensas a abrir lesão. Também pode ser alcoólico. Quais são as técnicas de aplicação? Pode ser pincelamento ou pode ser espalhamento. Nessa imagem aqui a gente tem um espalhamento. Quando é um pincelamento, como o próprio nome já diz, é como se você pegasse o pincel para poder espalhar a solução. Às vezes a gente não tem esse pincel, a gente pega a mão mesmo, o dedo. Qual é a ideia do pincelamento? É dizer que você não precisa espalhar uma grande quantidade. Porque às vezes a gente vai passar alguma coisa na nossa pele, a gente encharca, né? A gente derrama o óleo inteiro no corpo ou joga metade do vidro do hidratante no corpo e não tem necessidade. Para a pele é só espalhar. Tanto que os produtos que eu uso na minha pele, são produtos que duram muito comigo, porque eu pego uma gotinha, eu coloco na minha pele e eu espalho. E aquela gotinha eu consigo espalhar em todo o meu rosto, em todo o meu corpo. E eu economizo bastante com isso, porque o que as pessoas fazem? Elas pegam, derramam na mão para espalhar no corpo. Não tem necessidade. Está desperdiçando produto, porque o importante é aquele produto ter contato com a pele. Bastou ter o contato, não precisa ter uma grande quantidade, porque teve contato, você só espalha aquela porção naquela área. Eu faço muito isso com sabonete líquido. Eu coloco uma gota de sabonete líquido para o rosto, tá? Nessa uma gota eu espalho em todo o meu rosto, enquanto tem gente que derrama na mão inteira o sabonete para poder espalhar. Tá? Não tem necessidade, você está desperdiçando o produto. Outras formas de administrar na via tópica, os adesivos. Fornecem liberação sustentada dos ativos ao longo do tempo e fluxo constante do medicamento. Qual é a vantagem dos adesivos? Ele vai liberar devagar aquele medicamento. Ele vai liberar aos poucos. Ele não libera só de uma vez. Quem é mulher aí já deve ter ouvido falar dos adesivos de anticoncepcionais. Ou então já usou, ou viu alguma amiga usar. Como é que funciona? A gente pega um adesivo que tem anticoncepcional, coloca na pele e ele vai liberando devagar, aos poucos.
tá? Existem também outros hormônios que não são anticoncepcionais. Mulheres que estão na menopausa fazem muito esse tratamento. Da mesma forma, pega o adesivo, coloca na pele e aí vai liberando aos poucos, vai liberando devagar aquela medicação. E a via mucosa apresenta absorção rápida do fármaco, devido à presença de muitos capilares. É uma via também muito utilizada e muito rápida. Pela via mucosa, os medicamentos não costumam ser metabolizados no fígado. Qual é essa via? Você pode utilizar o nariz, que é a via nasal, a via retal, a via vaginal, a via ocular, a via auricular e a via bucal. Tá? A mucosa ela é muito utilizada em paciente idoso. Tá? Mulheres idosas fazem muito uso, né, de cremes vaginais, de soluções vaginais. Então, é uma via muito comum em idoso. Tá? A via bucal, tá? Ela lembra um pouco a via interal, porque ela é colocada pela boca. Só que não vai engolir e não vai colocar embaixo da língua. Vai colocar onde a medicação? Na bochecha. Coloca na bochecha e espera ser absorvido. Tá? Não pode mastigar e não pode engolir. Então, nós ainda temos essas vias aqui também. Na via nasal, é a administração de medicamento líquido na mucosa nasal. Objetivos. Quando o problema é no nariz, né? É ali naquela área principalmente. Proteger a mucosa nasal por meio de antissépticos, que são soluções de limpeza. Diminuir a irritação da mucosa, descongestionar a mucosa ou então fazer alguma anestesia local. Quem aí tem problema de rinite, sinusite, quem aí já se sentiu entupido alguma vez na vida, a gente coloca aqueles sorinhos no nariz, tá? Então você está colocando pela via nasal. A gente só tem que saber como colocar. Geralmente a gente não faz a técnica correta. Qual é a técnica correta? Que é a técnica que você vai fazer no seu idoso. O idoso tem que estar deitado e com a cabeça assim inclinada para baixo, que a gente chama de posição de Proetes, que você vai colocar no seio etmóide e no esfenoide. Tá? Então, cabeça inclinada para baixo e você deposita aqui no nariz. Por que tem que ser assim? Para não ter refluxo da medicação. Se o paciente estiver na posição normal dele, você vai empurrar o medicamento pelo nariz e o que vai acontecer? Ele vai voltar. Apenas uma pequena quantidade vai ser absorvida, mas outra parte vai ser eliminada. Então, pode ser essa posição, ou então pode ser a outra posição que nós chamamos de Parkinson, posição parkinsoniana, que é a cabeça meio lateralizada também. Aqui a gente usa essa posição quando você quer atingir os seios frontais e maxilar. Aqui nesses seios que ficam aqui na bochecha. Quem sofre de sinusite sabe disso, que você fica todo entupido aqui nessa área da bochecha. Por quê? Porque aqui tem seios, e esses seios, que são os seios? São espaços vazios. E quando você está com sinusite, fica cheio de secreção. Então, se você quer colocar um medicamento para eliminar essa secreção, e o medicamento é pela via nasal, você tem que colocar nessa posição. Deitado, cabeça inclinada e lateralizada para o lado que mais está te incomodando. Ah, eu percebo que no lado esquerdo tá mais secretivo, eu tô mais entupida. Então, vira a cabeça pro lado esquerdo para poder depositar. Ah, não, mas no lado direito também tá entupido. Então, primeiro pro lado esquerdo, depois vira a cabeça pro lado direito. E aí você tem uma certeza maior de que o medicamento ele vai chegar ali no seio que você realmente quer. Essa outra posição é para quando você quer que o medicamento atinja o etmóide ou o esfenoide. Quando é uma coisa mais localizada no nariz. Quando é um problema nasal, realmente você usa essa posição. Quando é um problema de seios paranasais, você usa essa outra posição. Tá? Então, percebo que não é tão simples administrar medicamento pela via nasal. Parece muito fácil. Quem nunca administrou um medicamento pela via nasal em si mesmo? Mas duvido se você fez nessa posição. Se você não faz nessa posição, você está comprometendo a eficácia do medicamento. Que material você precisa? Medicamento prescrito, conta-gotas, uma gaze ou bola de algodão ou lenço de papel,
ou uma cuba-rim ou um saco de papel. Tá? Para que a gaze, para que a bola de algodão, para que o lenço de papel? Para limpar o nariz do paciente. A gente precisa fazer uma limpeza externa para poder colocar, não precisa limpar lá dentro, não. A menos que esteja muito sujo, mas aqui a gente limpa aqui nas narinas, tá? Se tiver uma secreção, se tiver alguma crosta, a gente limpa, porque senão vai impedir a medicação de ser absorvida. A gente pega então essa gaze, esse algodão, esse lenço de papel, limpa aqui nas narinas para retirar um pouco essa sujeira, para você poder pingar o medicamento. Cuba-rim, não sei se vocês conhecem a cuba-rim, é uma bandeja em formato de rim, por isso o nome cuba-rim. Para que a gente pega cuba-rim? Ou um saco de papel a gente coloca aqui do lado do paciente, porque às vezes quando você está pingando o medicamento para retirar aquela secreção e a secreção começa a escorrer. O medicamento é tão eficaz que você começou a pingar o medicamento e aí a secreção começou a ser eliminada. Então é importante você já estar com uma cuba-rim ou um saco de papel ou um saco plástico, alguma coisa já para parar essa secreção, tá? Se sair alguma coisa do nariz do paciente, aí você já tem como parar para não sujar o paciente, não sujar o leito da cama, essas coisas. Entendido? Pela via vaginal, é a introdução na vagina de líquidos ou medicamentos, devendo ser realizada sob prescrição médica, para melhor aproveitamento. A medicação pode ser aplicada à noite. Tá? Geralmente se aplica à noite, por quê? Porque a mulher já vai deitar, né? O idoso já vai dormir, e aí não vai precisar ficar se movimentando muito. Tá? Justamente para não acontecer de repente, a pessoa levanta, vai andar, vai fazer um monte de coisa, aí volta a medicação, ou então se o intuito era retirar alguma secreção ali daquela área, aí começa a descer as secreções. Quando é indicada a via vaginal? É indicada para drenar secreções vaginais anormais e diminuir infecção vaginal. Também é utilizada para preparar paciente para cirurgia de órgão reprodutor e prevenir infecção vaginal. Tá? Então tem essa via que vem já com um aplicador, já todo indicado, todo no formato para a pessoa conseguir se auto-aplicar também. Tá? Mas às vezes você pode acabar necessitando aplicar no paciente. Uma vez eu tive que aplicar numa paciente, era um medicamento que ela tinha tido como que dá? Um aborto. Tinha tido um aborto e o feto estava retido, ela ia passar por um procedimento de curetagem para retirar o feto, mas aí o médico pediu para administrar por via vaginal um medicamento para acelerar o processo de eliminação do feto. Tá? Então, às vezes, a gente acaba tendo que aplicar no paciente também. Tá? Como é que aplica? O paciente tem que ficar em posição ginecológica, abrir bem as pernas, você tem que ter toda uma higienização dessa área, pedir para a sua idosa fazer uma higiene íntima primeiro, você higieniza bem as mãos, coloca as luvas para poder fazer a aplicação. Pela via retal, é a introdução de medicamento no reto, em forma de supositórios ou clister medicamentoso, é utilizado em pacientes com alterações gástricas ou dificuldade de deglutição. A mucosa retal é altamente vascularizada e favorece a absorção do medicamento. Verificar previamente a integridade da via em razão do desconforto e lesões. Então, o que acontece? Tem um medicamento que deveria ter sido absorvido pela via oral, só que o paciente está com algum problema intestinal, algum problema gástrico, ele não consegue engolir. Lembra que eu falei para vocês? O paciente está vomitando, então não adianta administrar pela via oral. E existem outras vias de administração do mesmo medicamento. Uma dessas vias é qual? É a via retal. Então, o paciente não consegue receber medicamento pela via oral, ele pode receber pela via retal, mas é claro que não é exatamente o mesmo medicamento, é outra constituição. Tá? O médico vai ter que prescrever o mesmo medicamento em outro formato para você poder administrar, que geralmente pela via retal é o que? É creme, é gés, é soluções. Só que antes de você fazer essa administração, é muito importante avaliar a integridade dessa via.
tá? Ver se realmente ali na área do ânus não tem nenhuma lesão, não tá ardido, não tá doendo, não tem nenhuma fissura, porque se tiver algum desses aspectos, isso pode ser contraindicado para aquele paciente receber aquela medicação. Ou então, dependendo da medicação, a medicação pode piorar aquele quadro. O paciente tem uma lesão naquela área. Então, se você administrar o medicamento, pode piorar aquela lesão. Tá? Então, tem que fazer uma avaliação primeiro para poder administrar pela via retal. Via tópica ou ocular. O medicamento deve ser aplicado sobre os olhos, mas existem 2 tipos básicos de produtos oftalmológicos. Nós temos os líquidos, que são denominados colírios e administrados através de gota, e temos outros semissólidos, que são as pomadas oculares, cuja técnica de aplicação é semelhante. Qual é a aplicação? Você não vai colocar no globo ocular. Onde é que se coloca, então? No saco conjuntival. Tá vendo aqui quando a gente puxa aqui a parte de baixo do olho, que aparece aquela pele meio rosadinha embaixo do globo ocular? É aqui que nós fazemos a aplicação. Eu sei que você faz diretamente no globo ocular, mas não é no globo ocular, é no saco conjuntival, né? Eu tenho certeza que 99% aqui dos alunos, quando usaram algum tipo de colírio, com certeza aplicaram no globo ocular, tá? Mas não é no globo ocular, é no saco conjuntival. E o que pode ser aplicado? Vários tipos de medicamentos diferentes. Analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios, antifúngicos, lubrificantes, dilatador de pupila. Não sei se alguém já fez uso de um dilatador de pupila. Quem sofre aí de miopia, que vai frequentemente no oftalmo, já fez alguma vez esse dilatador de pupila. É horrível, né, gente? Toda vez que eu vou no oftalmo, ele pede para dilatar minha pupila. É horrível. Porque, assim, dilata tanto a pupila que a gente não consegue olhar na claridade. Eu me sinto uma vampira. Que eu tento olhar para o sol, eu tento sair na claridade, eu não consigo, porque o sol incomoda demais aqui o meu olho. Tá? Então, onde é que coloca? Saco conjuntival. Gente, isso aqui é pergunta de prova. Onde é que faz a aplicação do colírio? No globo ocular? Não, no saco conjuntival. A mesma coisa aqui em relação aonde é que você administra. Qual a técnica que você administra medicamentos de via nasal? Tem 2 técnicas, a técnica do Proetes e a técnica de Parkinson. Tá? Tudo vai depender do que você quer atingir. Tá? Então, percebo que essas vias são vias muito populares. São vias muito comuns do dia a dia. Tenho certeza que todos vocês já usaram alguma dessas vias, né? Seja nasal, seja ocular, seja retal, seja vaginal. Todo mundo já usou alguma dessas vias, mas você não sabia que tinha algumas observações, não sabia de alguns cuidados. Agora você já sabe, quando você for administrar no seu idoso, você já sabe quais são os cuidados que tem que ter. Ainda falando de mucosa, temos a via auricular. Consiste em introduzir o medicamento no canal auditivo externo. Tá? Tem que fazer também a lateralização da cabeça para você conseguir aplicar o medicamento e ele não voltar, tá? Não tem nenhum tipo de refluxo. Como é que a gente faz? Também pegamos uma cubarrim ou uma bandeja ou um saco ou um papel para deixar aqui próximo à orelha. Porque, digamos, tá colocando para poder sair alguma secreção. À medida que você coloca o medicamento, aquela secreção começa a sair, começa a escorrer pelo rosto do paciente e ali você já está com a gaze, você já está com papel, com algodão, com saco ali já recebendo aquela secreção. Tá? Então, higienizar as mãos, colocar luva, posicionar o paciente, lateralizar a cabeça para poder fazer a lavagem. Não sei se alguma vez você já fez alguma lavagem nessa via auricular. Eu lembro uma vez quando eu era criança, sabe o que aconteceu? Entrou um carapanã no meu ouvido. E ele entrou e ele não conseguiu sair. Eu fui parar na UPA por causa disso. Dá para acreditar? Não era nem UPA naquela época, não tinha UPA. Mas na urgência e emergência. Aí lavaram bastante o meu ouvido para ver se o carapanã saía. Foram várias seringas de água destilada que eles colocaram aqui. Eu já estava ficando já com a cabeça doída de tanta água que estava entrando pelo meu ouvido para ver se conseguia retirar o carapanã. No final ele saiu só o corpo do carapanã. E a via
parenteral. Tá? Essa via, ela já acredito que ela não vai ser tão utilizada por vocês. E como eu falei, é uma via muito utilizada em hospital. Mas também a gente pode usar no dia a dia, em casa, em home care. Então, eu acho importante vocês conhecerem. Tá? Mas, assim, para vocês se aprofundarem, era bom vocês fazerem um curso de injetável, porque eu acho que essa disciplina não tem para vocês. Tá? Eu acho que vocês não têm prática de injetável, igual o curso técnico de enfermagem tem. Mas se você nada impede que vocês façam cursos por fora, né? Se você quiser adquirir essa habilidade, que eu acho muito boa. Se você faz o curso, você tem um certificado, aí você pode administrar tranquilamente. Se você se sente seguro, se você realmente aprendeu, aí você pode administrar. Então, o que nós temos na via parenteral? É a administração de medicamentos de forma o quê? Invasiva. Por que invasivo? Porque você vai ter que perfurar, você vai ter que pegar a veia, você vai ter que pegar o músculo, e aí oferece mais riscos para o paciente. Então tem que ter bastante cuidado, não pode fazer de qualquer jeito, tem que seguir muito rigoroso a técnica. O principal cuidado com essa via é a angulação da inserção da agulha na pele. Tá? São vários tipos de vias dentro da parenteral. A parenteral é uma via grande que tem várias formas de você acessar. Então, são várias formas de você executar uma medicação pela via parenteral. Cada uma das formas tem uma angulação diferente, tem uma agulha diferente, tem uma técnica diferente, mas utilizada na prática hospitalar. Então, quais são as formas de administração parenteral? A primeira delas é a via intradérmica. É a aplicação de solução na derme. Tá? É uma coisa bem superficial. Sabe a pelezinha de vocês? Então, vai colocar um pouco aqui embaixo da pele. A gente não costuma administrar medicamento por essa via, porque o volume é muito pequeno. E assim não vai fazer nem cócegas. Tá? O que a gente administra pela via intradérmica? Geralmente testes de sensibilidade, teste diagnóstico e vacinas. Você já fez alguma vez teste de alergia? Se você fez, você provavelmente fez no braço, né? O médico colocou através de uma agulha, fez vários pontinhos aí no braço de vocês e injetou alguma solução que era uma solução que iria fazer uma reação com a sua pele para ver se você realmente tinha alergia ou não. Tá? A gente usa essa via, então, para algumas vacinas, para fazer diagnóstico de algumas doenças, teste de tuberculose e hanseníase, a gente pode fazer por essa via, e teste de sensibilidade, que são os testes de alergia. A quantidade que a gente administra é muito importante vocês se atentarem à quantidade. Como é muito na pele, a pele ela não aguenta uma grande quantidade de volume. Então, você vai administrar uma quantidade muito pequena, de 0,1 a meio mililitros. A gente usa sempre uma agulha de insulina para poder administrar. Quais são os materiais que você precisa para administrar nessa via? Seringa de 1 ml, agulha 13 por 4,5. É uma agulha bem pequenininha, tá? Para garantir que vai ser feita aqui só na pele do paciente, só na derme, na verdade. Tá? Como é a técnica? Você precisa de um algodão seco, não precisa passar algodão com álcool. Tá? Você vai fazer a aspiração do medicamento, da solução, e vai administrar conforme as orientações. Como é que a gente coloca? A gente insere só o bisel. O que é o bisel? É a pontinha da agulha que tem que estar voltada para cima. Estão vendo aqui nessa foto? Essa aqui é a pontinha. E ela está voltada para cima. A gente chama de bisel. Tá? Você insere só o bisel voltado para cima. E quando você coloca, como é só na derme, quando você injetar a solução, ela forma essa pápula. Tá? Ela forma tipo uma bolinha, um nódulozinho. Isso é normal. Tá? Então, quando se vai fazer qualquer teste na pessoa ou administrar algumas vacinas, pode ser utilizada essa técnica. Ela é bem superficial, porque ela fica aqui onde? Olha, na derme. Ok? Quais são os locais de administração? Face interna, mediana do antebraço.
e na parte superior das costas, inserção inferior do deltoide. Tá aqui, aula de anatomia. A gente usa muito o braço. Quem fez já teste de alergia provavelmente fez nessa área aqui do antebraço, na face interna do antebraço, ou então pode ter feito na costa, ou pode ter feito ali no deltoide. Tá? Olha só, coloca só a pontinha da agulha. Percebo que a gente consegue até observar a agulha através da pele. Você consegue ver aqui que tá aqui a gente consegue visualizar o tamanho da agulha certinho na pele do paciente, porque isso acontece porque ela é bem superficial. E à medida que se vai injetando o líquido, vai criando esse nódulozinho. Tá vendo como vai formando uma bolinha? Observe aqui nessa última foto que formou uma bolazinha. É normal e tem que formar essa bola, porque é nessa bolinha que vai estar a solução, e a solução vai se espalhar por toda a derme do paciente e depois vai reagir. Digamos, se ele tiver alergia a essa solução, vai aparecer na pele dele. Ele vai ter alguns pontinhos vermelhos que vão surgir. Tá? Então, essa é a aplicação intradérmica. Cuidados nessa via. Não administre a injeção se a pele estiver úmida, porque a água ou umidade na pele pode inativar o antígeno. Então, ela não pode estar úmida, logo é contraindicado passar álcool, porque o álcool deixa a pele úmida. Tá? Então, para administrar na via intradérmica, é só passar o algodão seco. Não injete a solução até que você tenha inserido a agulha além do bisel, evitando assim possível vazamento. O que é o bisel? Vou voltar aqui. É a pontinha da agulha, é o furinho da agulha, é por onde a solução vai passar. Então, você tem que inserir todo o bisel, ou seja, inserir todo esse furinho da agulha, para quando você injetar a solução, ela não extravasar. Porque se ficar uma parte desse bisel para fora, a solução vai extravasar para a pele. Não retire a agulha em ângulo diferente daquele que você inseriu. A gente insere muito próximo à pele, gente, quase que arrastando na pele do paciente. Não massageie o local da injeção, pois você pode irritar o tecido subjacente, o qual pode espalhar medicação e afetar o resultado do teste, tá? Então, aqui nada de massagem. Tem algumas vacinas que são administradas por via intradérmica, tá? Se é quem tem filho, que já levou o filho para tomar algumas vacinas, que lá o que orienta, olha, não massageie, tá? Que pode ser pior. Depois da intradérmica, nós vemos com a subcutânea. Então, olha só. Nós temos a derme, é a camada mais superficial. Depois da derme tem o subcutâneo. Então, o que tem no subcutâneo? Tá? É uma parte mais aprofundada. Qual é a técnica para administrar no subcutâneo? A aplicação de solução na tela subcutânea, que nós podemos chamar de hipoderme também, utilizada para drogas que necessitam ser lentamente absorvidas, o que é muito utilizado pela via subcutânea. É a insulina, tá? Que infelizmente a gente sabe que tem muito idoso diabético que precisa fazer uso de insulina. Então é importante você conhecer essa via, porque você pode cuidar de algum idoso que seja diabético e faça uso de insulina. A insulina é dada através da via subcutânea. Algumas vacinas também são pela via subcutânea. Exemplo, antirrábica e a tríplice viral. Insulina aqui, como eu já falei. Qual o volume máximo dessa solução? 2 ml. Locais recomendados. Parede abdominal, no hipocôndrio direito e esquerdo. Não sei se você conhece essa terminologia. Que é assim, no abdômen, a gente divide o abdômen no meio e fica o lado direito e o lado esquerdo. E a gente chama de hipocôndrio a parte bem no meio, tá? Que a gente chama a parte mais superior de flanco, no meio hipocôndrio, e aqui no mais próximo da articulação, região inguinal. Tá? Bem no meio dessa divisão nós chamamos de hipocôndrio, e tem do lado direito e do lado esquerdo. Então, onde é que a gente administra? No hipocôndrio. Podemos administrar também na coxa, na face anterior externa da coxa. Temos fotos? Temos. Tá? Vou mostrar para vocês algumas imagens para vocês entenderem. Que talvez ouvindo aqui, lendo, vocês não conseguem imaginar que regiões são essas, mas eu já vou mostrar para vocês. E nas faces anterior e externa do braço. Também pode ser administrada na região glútea.
O que nós precisamos para fazer esse tipo de administração? Seringa de 3 ml e agulha 13 por 4,5. Olha só, o tamanho da agulha é o mesmo da intradérmica, é o mesmo tamanho de agulha. O que mudou? A seringa aqui na intradérmica era 1 ml, aqui é uma seringa de 2 ml. Pode, na verdade, de 3, né? Porque não tem 2 ml. Uma seringa de 3 ml, mas você só vai administrar 2 ml. Aqui na intradérmica, você só pode administrar de 0,1 a 0,5 mililitros. Isso é menor que 1 ml. Tá? Então, é uma quantidade bem pequena de solução. E você vai administrar num ângulo de 45 graus. É um ângulo, como mostra aqui, meio deitado. Tá? Não é um ângulo muito reto. A intradérmica, aqui, olha, se você ver nessa imagem, percebe que a seringa está muito próxima da pele. Olha só, a pessoa injetando aqui na pele do paciente. Está bem próximo, quase não tem angulação. Aí agora no subcutâneo já tem uma angulação, tá? Não é tão próximo, você já inclina um pouco mais a agulha. Tá? Então esse é o cuidado da subcutânea. Quais são os locais? Lembra que eu falei para vocês? Parede abdominal, tá aqui, olha. Isso é essa área que a gente chama de hipocôndrio. Tá? Então, abaixo da linha do umbigo, nós temos o hipocôndrio direito e o hipocôndrio esquerdo. Temos a face lateral da coxa, ou seja, aqui na coxa, na parte mais lateralizada, região do glúteo. Tá? Muito cuidado para não confundir com a intramuscular do glúteo, que é diferente. Face externa do braço, aqui na área próxima do deltoide, na região escapular, aqui na costa. Tá? Pode ser na região escapular e infraescapular, na área da escápula. Tá? Toda essa área se pode também administrar subcutâneo. Quem faz uso de insulina com regularidade, o que tem que fazer? Tem que revezar essas áreas. Porque o paciente que faz uso de insulina, ele usa com muita frequência, né? Ou todo dia, ou a cada 2 dias, e não pode aplicar toda vez a medicação na mesma área, senão você vai sobrecarregar aquela área e pode gerar uma necrose, tá? Pode gerar uma complicação. Então, se você tiver um paciente diabético, você tem que ficar revezando essas áreas. Ou você aplica no braço, ou aplica na barriga, ou aplica na coxa, ou aplica na costa. Fica revezando. Ah, na segunda aplico no braço, na terça na barriga, na quarta na coxa, na quinta na costa, na sexta no glúteo. Tem que ficar o tempo todo trocando, tá? Porque quando é o próprio paciente que se auto-administra, ou ele faz na barriga ou ele faz na coxa. Né? São as áreas que ele consegue fazer com facilidade. Ele não vai conseguir fazer na costa e nem no glúteo. Para isso, ele vai precisar de ajuda. Então, se você tiver um paciente idoso que é diabético, conheça essas áreas, é muito importante que na hora você oriente o idoso para ficar revezando nessas áreas. Né? Geralmente, quem é diabético e faz uso de insulina, aplica muito na barriga, mas acaba sobrecarregando esse tecido. Você não pode aplicar toda vez na barriga. Observações. No uso da via subcutânea, o cliente poderá estar sentado, em pé, ou deitado. O importante é estar com a área exposta. Realizar o rodízio das áreas devido à formação de abscesso, lipodistrofia ou dor. É aquela situação que eu falei para você. Se aplicar o tempo todo na mesma área, vai gerar esses problemas. Pode gerar um abscesso, pode sofrer uma atrofia daquele tecido, o paciente pode sentir dor. Tá? Então é importante fazer esse revezamento. Ou então pode acontecer o fenômeno de Arthus. Que esse fenômeno é surgimento de nódulos nessas áreas, porque isso acontece devido a injeções repetidas. Várias vezes no mesmo local vai dar esse problema. E pode acontecer a formação de tecido fibrótico. Também devido a volume excessivo, se aplicar muito rápido ou aplicar várias vezes no mesmo local. Tá? Esses são os cuidados e as contraindicações. O que é a reação de Arthus, que eu falei aqui para vocês, é quando surgem nódulos devido a injeções repetidas. Tá? Aqui nesse braço, a gente tem, tá vendo essa parte meio roxinha? Olha só como tá esse braço. Hiperemiado, tem uma manchinha aqui no meio, meio roxinho. Isso aqui é, na verdade, um nódulo que está sendo formado. O que aconteceu? Esse jovem de 24 anos tomou vacinação anterior e depois aplicou na mesma área outra vacina. Então,
fez aplicação simultânea de 2 vacinas e as vacinas são muito fortes, então sobrecarregou essa área e deu a reação de Arthus. Tá? Então, tomar cuidado para você não sobrecarregar a área de aplicação de uma medicação subcutânea. Tá, vamos falar da intramuscular, mas eu vou parar aqui esse vídeo para não ficar muito cansativo, tá? E volto para dar continuidade a essa aula.